Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. Nosso assunto de hoje é responder a uma questão que tem aparecido com frequência nas consultorias que eu tenho feito com tenistas e diz respeito ao uso de cordas de multifilamento. Quando que se deve usar? Qual é a vantagem? O que ganha? O que é que perde? Esse é o nosso assunto de hoje, tá? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado, tá? Se você precisar de um acompanhamento mais técnico, de uma consultoria sobre equipamentos de tênis, raquetes, cordas, tênis, customização, esse tipo de coisa, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu contato e você pode me encontrar ou no Telegram ou no WhatsApp, tá? Também convido você a dar uma olhada aqui na parte de baixo, ali o botão Seja Membro, que faz com que você tenha algumas vantagens de participar desse canal, e também o botão Valeu, que é o botão que você pode acionar caso esse canal já tenha te ajudado em algum momento. E aí, clicando nesse botão, você vai estar ajudando a esse canal, tá? Muito bem, o nosso assunto de hoje é motivado por uma questão que aparece com muita frequência quando a gente faz consultoria com tenistas que estão trocando de equipamento. E uma das coisas recorrentes que sempre me perguntam é a seguinte: vale a pena usar cordas de multifilamento? Tem alguma vantagem? Tem alguma desvantagem? Hoje, se você pegar no circuito profissional, a imensa maioria usa apenas e tão somente cordas de copoly. Um ou outro jogador, principalmente alguns que têm um certo destaque, usam um encordoamento híbrido, mas usando tripa natural, que tem um custo extremamente elevado e que para um jogador profissional que é patrocinado não tem problema nenhum, mas que para o jogador amador, o tenista que joga lá no clube, na academia, se ele tiver que usar uma corda de tripa natural, o custo vai ser um pouco elevado, né? É uma corda muito sensível, é uma corda que tem um preço elevado e é uma corda, inclusive, que tem uma durabilidade baixa. E uma das opções para se ter uma performance mais próxima, mais parecida com esse tipo de encordoamento com tripa natural e copoly é usar uma multifilamento, tá? Então eu vou dizer para você quais são as vantagens, o que é que a multifilamento vai te dar caso você use na sua raquete, tá? E o que você vai perder caso você use uma multifilamento, tá? Primeiro detalhe importante, antes de falar das vantagens e desvantagens, é dizer para vocês que, óbvio, é preciso definir qual é o sentido que você vai usar da multifilamento, tá? Você pode usar na main, que é seguindo o mesmo sentido do cabo, né? Nesse sentido, e você pode usar na cross. Nessa raquete que está aqui na minha mão, eu estou usando uma multifilamento na cross, né? Na main, uma corda de copoly, tá? Então, a primeira coisa que você tem que definir é o seguinte: se você quer usar na main, por exemplo, se você olhar para os jogadores profissionais, o recém-aposentado Roger Federer usava a tripa natural na main, né? Uma corda macia, de potência e tudo mais, e uma copoly na cross. Você pode fazer isso usando a multifilamento? Pode, né? Mas já sabe o seguinte: a durabilidade vai ser bem menor, porque a corda que motiva principalmente o giro de bola é a main, e aí o que vai acontecer? Ela é a corda mais macia, e aí você vai ter uma durabilidade bem menor do que se fosse como essa raquete aqui, que tem uma multifilamento na cross, tá? Então, deixa eu explicar para você quais são as vantagens. Quando você coloca uma corda de multifilamento, seja na main, seja na cross, tem algumas vantagens, tem alguns ganhos.
Primeira coisa é que melhora o conforto, né? A corda de multifilamento tem uma rigidez bem mais baixa do que a grande maioria, do que a imensa maioria das copoles. Então o que acontece? Você está colocando uma corda mais macia na sua raquete, ainda que seja híbrida como é aqui, você está aumentando o conforto. Ela vai ter uma batida mais macia porque você tem uma corda mais flexível. Então você ganha quando faz um encordoamento híbrido com multifilamento, independente de ser na main ou na cross, você ganha em conforto. Tá? Então essa é uma das vantagens. Outra vantagem é que ela é uma corda que normalmente, não são todas, mas é uma corda que normalmente dá uma potência maior do que uma corda de copole. Uma corda de copole é sempre voltada mais para o controle, enquanto que a multifilamento dá uma potência um pouco superior. Então mesmo que você use na main ou na cross, você vai ter uma melhora também de potência. Né? Não vai ser uma melhora que vai dobrar a potência, não. Mas vai aumentar um pouquinho a mesma corda, ou seja, a mesma raquete com um encordoamento copole full, né? Totalmente de copole. E aí você troca uma parte, né, seja a main ou a cross, por uma multifilamento, ainda que seja a mesma tensão, ela vai dar um pouquinho mais de potência, tá? Então você tem ganho de conforto, ganho de potência. Também tem uma diferença importante que é o seguinte: embora hoje haja algumas cordas, várias cordas de copole que tenham uma manutenção de tensão muito boa, a multifilamento é uma corda que perde pouca tensão. E aí você também tem uma melhora na manutenção de tensão, porque embora você esteja fazendo um encordoamento híbrido e a outra corda pode ser uma corda que perde mais tensão do que a multifilamento, no geral, né, com as duas ali, você vai ter uma perda menor de tensão do que se fosse completo de copole. Então você também melhora a manutenção de tensão. E finalmente, tá mais um item que é melhorado com o uso da multifilamento, que é o fio, o tato, né? Por ser uma corda mais macia, por ser uma corda que acaba fazendo aquele sentido do elástico, né? O que a gente chama de efeito trampolim, né? A bola entra na corda para ser expulsada, não é o que acontece com a outra corda, que é mais dura, mas como você tem ali uma parte de multifilamento, o fio é melhorado, por quê? Porque a bola acaba ficando mais tempo em contato com o setup de cordas do que se fosse totalmente de copole. Então também melhora o fio. E aí você pode olhar para tudo isso e dizer, puxa, mas então é uma maravilha, só tem vantagem, vou pôr na minha raquete. Não é tão simples assim, né? Existem algumas razões para você não usar uma multifilamento. Primeira delas, que tem a ver muito com o tipo de jogo que se faz hoje, né? Isso vale tanto para o circuito profissional, mas também para o jogador amador que faz aula, que treina, que joga os torneios, sejam internos ou sejam os torneios federados, é que o uso de uma multifilamento causa uma perda do potencial de spin da sua batida, tá? A mesma raquete com uma corda totalmente copole e a mesma raquete com um híbrido com uma multifilamento, a de copole full vai dar um potencial de spin maior do que com a multifilamento. Há uma perda do potencial de spin. Existem inclusive algumas cordas multifilamentos que têm a fama de ser matadora de spin, ou seja, se você colocar, esqueça, sua bola não vai ter giro porque ela é muito ruim de spin. Não são todas, mas algumas são muito ruins, tá? Algumas das multifilamentos são matadoras de spin. Então você tem uma perda do potencial de spin, que é algo que hoje é muito comum no jogo dos tenistas, né? E se você já fez aula em alguma ocasião na sua vida, você já ouviu o professor dizendo: escova a bola, escova a bola. Pois é, a bola sendo escovada com uma corda de multifilamento vai ter uma perda
exponencial do potencial de spin, tá? Então essa é uma das características que o uso de uma multifilamento prejudica no uso da sua raquete. Outra coisa, a segunda coisa que é inferior ao uso de um setup só de copoly, é que você também vai perder durabilidade. Você tem, como aqui no caso da minha raquete, você tem uma copoly na main e uma multifilamento na cross. A copoly é bem dura, enquanto que a multifilamento é bem macia. E aquela frição da corda dura com a corda macia vai fazer necessariamente com que a corda de multifilamento quebre mais rápido do que se fosse ela completa só de multifilamento. Se você fizer um encordoamento só de multifilamento, ela vai durar mais do que como ela está aqui híbrida, tá? Se você fizer um encordoamento só de copoly, vai durar ainda mais do que se fosse só de multifilamento. Se você faz como está aqui, com uma corda multifilamento na cross, né, um encordoamento híbrido, a multifilamento vai quebrar primeiro, ainda que esteja na cross, porque ela é mais macia, ela tem durabilidade menor, a outra corda é muito dura, vai fazer com que ela seja cortada mais rapidamente. Ainda mais quando você usa uma corda como é a minha aqui, uma corda que é voltada para spin, né? Como por exemplo essa corda aqui é uma Solstice Power da Diadem, que tem o perfil de dar giro na bola, e aí o que vai fazer? Ela vai ficar cortando o tempo todo a multifilamento e ela vai durar pouco, tá? Então você tem uma segunda característica que é prejudicial, perda de durabilidade. Outra coisa que acontece, essa não é um grande problema, mas tem gente que tem um problema sério com isso, é piorar o snapback. Snapback é aquela situação, quando você bate na bola, a sua corda se movimenta para fazer o giro da bola, e ela volta para o lugar. Essa volta para o lugar, principalmente quando você usa cordas de copoly, ela é chamada de snapback. Se você coloca uma corda de multifilamento, esse snapback já não é tão bom. Vai ficar um pouquinho desalinhado, tem hora que você vai ter que ficar ajeitando a sua corda. Por quê? Por causa da corda mais macia, que é a de multifilamento. Então, não vai ficar toda torta como se fosse completamente de tripa sintética ou de multifilamento ou mesmo de tripa natural, mas não vai ficar certinho como ficaria se fosse um encordoamento full copoly. Então você tem aqui uma piora no snapback, ela não vai voltar sempre pro lugar, ela de vez em quando vai ficar meio tortinha e você vai ter que ficar ajeitando, tá? Então esse é a terceira desvantagem. E tem uma quarta desvantagem que pode variar muito o preço da corda de multifilamento, tá? Então você tem, assim como também acontece com as cordas de copoly, você tem cordas de multifilamento que custam muito caro, né? NXT da Wilson, Babolat Excel, a Tecnifiber X1 Biphase, são cordas caras, né? São cordas com valor muito alto, né? E ela vai durar menos aqui, não esqueça disso, né? Quando você faz um encordoamento híbrido. Você tem algumas cordas que têm um preço mais convidativo, mais, digamos assim, mais em conta, não são tão baratas, como por exemplo a Red Velocity, que é uma excelente corda de multifilamento, a Velocity MLT, a Tecnifiber Multifil, e você tem até algumas cordas que são assim com um custo-benefício bastante bom, que são bem baratas, como por exemplo a Wilson Sensation, né, que também é uma multifilamento e que tem um preço, tem um custo-benefício bom, porque tem um preço mais barato. Mas mesmo tendo essa variação de preço, de cordas muito caras para até cordas relativamente baratas, todas elas vão dar uma jogabilidade que vai ser pontuada por isso que eu apresentei para você. Vai melhorar conforto, vai melhorar potência, vai melhorar manutenção de tensão, vai melhorar o fio, mas por outro lado vai perder potencial de spin, vai perder durabilidade, vai piorar o snapback
E dependendo do preço que você pagou na sua corda, vai ficar caro, né? Porque se você puser, por exemplo, uma Tecnifiber X1 Biphase, que é bem cara, você colocar junto com uma Copoly, ela não vai durar muito, tá? E você vai ter que trocar, embora dê para fazer 2 raquetes, né? Ela vai quebrar rapidamente, tá? Então também tem a questão do preço, tá? Então, respondendo àquela questão que tem aparecido aqui no nosso canal, nas consultorias, vale a pena? Você tem que avaliar se vale ou não a pena usar uma multifilamento na sua raquete fazendo um encordoamento híbrido. Há vantagens, há desvantagens. Depende daquilo que você quer, aquilo que você quer priorizar ou privilegiar no seu equipamento. Pode ser uma boa, pode não ser, tá bom? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.